Oi gente, tudo bem? Vim aqui hoje gravar esse vídeo para responder as tantas perguntas que eu recebi lá pelo Instagram sobre o procedimento que o Arthur fez essa semana nos ouvidos e no nariz. Eu vou responder todas as perguntas que vocês me fizeram e ao final eu vou dar a minha opinião sobre tudo que a gente passou. Vale dizer que eu não sou médica, mas eu sou uma advogada de formação, quase nutricionista e sou mãe. Que eu acho que esse é o meu maior papel, de maior peso aqui na minha vida inteira. Então eu posso compartilhar um pouquinho com vocês e espero ajudá-los também. Então vamos lá, primeira pergunta. Qual foi o procedimento que o Arthur fez? Timpanotomia e adenoidectomia. Remoção da adenoide e dreno nos 2 ouvidos ele precisou. Segunda pergunta. Como nós descobrimos e desconfiamos que ele precisaria desse procedimento? Desde que o Arthur tem 1 ano, a gente tem muita incidência desse probleminha que ele tem de muita secreção nasal, ele acaba fazendo muita infecção, sinusite, rinite. Nós moramos num lugar bem úmido aqui no Rio Grande do Sul, então é frio, é calor, é úmido, nós temos todas as estações aqui, graças a Deus. Mas então ele tem essa incidência maior entre as crianças, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive também esse problema, então ele puxou de mim essa hiperprodução de muco. Isso é um problema, visto que ele não tem trégua, ele vai produzindo muco uma semana atrás da outra. Quando ele se cura de uma virose, ele pega outra, e como a adenoide ela tá localizada atrás do nariz, início da garganta, ela é um aglomerado de tecidos, gruda o muco nesse tecido e ali fica produzindo bactérias. Então o que era para ser só uma secreção, que poderia ser fluida, acaba ficando mais espessa e criando esse aglomerado de bactérias. E é isso que causa a otite, a sinusite, a rinite e por aí vai as ites todas. Também vale dizer que a criança, quando eles são bebezinhos ainda, eles têm todo esse canal reto. Então, os adultos já têm alguma curva, algo do tipo que não deixa ir a secreção até o ouvido, diferente das crianças. Então, quando eles deitam, pode escorrer para o ouvido. Se uma lavagem nasal for mal feita, pode escorrer para o ouvido. Então, tem diversas possibilidades, né, de encher o nosso ouvido de líquido e muco. O Arthur pode ter sido isso, pode ter sido a lavagem nasal, que a gente faz desde de novinho. Inicialmente a gente fazia com seringa, e aí a seringa o nenê não para, e a seringa tu tem que estar bem posicionado para frente, cabeça mais na lateral, botar, né, direcionar o jato também. Então são muitos detalhes que tem que cuidar com a criança esperneando ali, tu um pouco também sem prática, né, logo que começa. E depois que eu fui descobrir as garrafinhas de jato de alta pressão, que mudou a nossa vida, nos agilizou muito, assim, essa questão da lavagem nasal. Inclusive, tem vídeos dele no meu Instagram, ele mesmo fazendo, né? E então, é isso. E nós descobrimos porque o Arthur sempre foi muito agitado, ele é uma criança muito enérgica. Só que um dia ele dormiu com a gente e eu reparei que ele não parava de se mexer na cama. Ele ficava em círculos, assim, de tão agitado que ele tava. E eu fiquei acordada, olhando o comportamento dele. E eu percebia que de vez em quando ele levava a mãozinha no ouvido, coçava o ouvido e continuava naquele se movimentar constante. Então ele não estava descansando no sono. No outro dia, quando a gente acordou, eu falei com o Will e disse para ele, olha, vamos marcar novamente a otorrino, né, a otorrino pediátrica, que nós íamos já desde 1 aninho dele. Isso que eu descobri desse soninho dele foi agora, esse ano ainda, né, que eu prestei atenção nesse sono agitado. Então nós marcamos a médica novamente, que estava acompanhando ele, e nós estávamos tentando fazer com que ele se curasse desse muco, sempre com um antibiótico ou algum remédio, ou mudar a alimentação, tirei os laticínios, reintroduzi, tomou um monte de remédio, uma judiaria, assim. Eu tentava o máximo possível não dar a medicação, então eu estava tentando sair desse ciclo do antibiótico e achei que chegamos no momento, né? 2 anos depois a gente estava na hora de que alguma coisa estava errada, com certeza, na audição dele. Sem falar que
O Arthur sempre reclamou do barulho. Mãe, tá muito alto esse barulho, esse som. Que? Não tô te ouvindo, tu pode repetir? Então, foi uma junção de fatores que nos fizeram perceber que tinha algo errado. Ele nunca fez febre em razão do ouvido. Isso se chama otite silenciosa, né, que as crianças podem ter. Então, é importante o olhar do adulto para captar os mínimos detalhes ali sobre essa dor que eles sentem, porque é um desconforto. O que ele sentia, sob o ponto de vista da doutora? É como se ele estivesse com os dois ouvidos tapados de água, como se ele tivesse mergulhado o tempo inteiro, ou ido viajar de avião e não ter destrancado mais o ouvido. Só que como um bebê, que ele ainda é, ele não tem essa noção do que é ouvir bem, o que é ouvir ruim, por que eu sinto essa pressão, né? Daqui a pouco doía um pouco, mas também o que ele preferia fazer? Jogar um brinquedo, se jogar no chão. Então se confundiu muito o comportamento dele de uma criança do Terrible 2, que a gente passa por essa fase aos 2 anos, que eles acham que são um pouco adolescentes, são um pouco confusos. Se confundiu com essa questão do ouvido. E eu botei na minha cabeça que era o ouvido dele que estava incomodando. Então nós fomos na médica, ela fez uma avaliação e de fato ela chegou na conclusão de que chegou a hora da gente fazer a cirurgia, porque o ouvido direito dele estava extremamente abaulado e opaco. Ela tem um aparelho na sala dela que tu vê numa TV, então ela coloca uma câmera e tu mesmo enxerga o teu ouvido naquela TV, o que facilita bastante para entender o que ela tá dizendo. Então assim, tava cheio de muco, tava cheio de secreção que não ia mais sair dali, daquela forma que já estava. A gente já tinha tentado todos os tipos de remédio. E então chegou a hora de fazer o procedimento. Pergunta número 3. Com quantos meses pode tomar banho de piscina? Eles pedem que tu aguarde pelo menos 1 mês fora das piscinas. Mas, no geral, não traz nenhum prejuízo à criança ir para a piscina. Porque ela não vai mergulhar em profundezas, né, para que possa fazer algum dano ou expulsar o dreno que ali fica e tu nem enxerga. Tá? É algo tão pequeno lá dentro que tu não consegue enxergar. Então, é liberada a piscina? De acordo com a minha médica, sim, é liberado, mas o ideal seria fazer no inverno para resguardar a criança. Banho é liberado, não precisa botar nenhum tipo de proteção. É só não ficar com a orelha para cima e deixar a água do chuveiro caindo dentro do ouvido. No geral, um banho normal tá liberado. Pergunta número 4. Ele reclamava de batidas ou zumbido nos ouvidos? Não, ele nunca reclamou. A única coisa que eu percebia era a mão que ia no ouvido para coçar, muito de vez em quando. E o comportamento dele muito estressado, muito incomodado. Às vezes eu não conseguia entender por que mudava da água pro vinho. Tava tudo bem e de repente não tava mais tudo bem. Então, por ele ser muito pequeno, ele não conseguia dizer se aquilo era uma dor, se aquilo era um incômodo, e ele é muito forte para dor. Então, ele não sentia, até onde eu sei, nenhum zumbido ou batida, porque ele tem apenas 3 anos. Pergunta número 5. A anestesia é geral? Sim, anestesia é geral. Fiquei bem chocada quando eu soube na hora do procedimento, achei que fosse só uma sedação, mas o anestesista nos explicou que a criança precisa estar imóvel nesse procedimento. Os adultos podem fazer o procedimento sedados, dependendo do caso, se for só o tímpano, mas a criança precisa estar com anestesia geral. Eles pedem, por óbvio, exames de sangue antes, para ver a questão da coagulação sanguínea, e toda cirurgia, todo procedimento tem o seu risco de estar no hospital. Foi dessa forma que o médico me respondeu. Pergunta número 6. Qual a sensação de ver ele desacordado? Por eu estar grávida, a doutora pediu que eu não fosse acompanhar o Arthur até a hora da anestesia, porque é um pouco impactante de ver eles sendo anestesiados. E o Will foi no meu lugar e me contou que o pior de tudo é ver ele sendo enganado, porque quando ele chegou na salinha, ele deitou na maca, pediram para ele assoprar um balão, e ele conta essa história até hoje. Ah, mamãe, eu assoprei um balão bem forte. Então, eles fizeram da forma mais lúdica possível para a criança ficar bem à vontade. Antes também colocaram uma capa do Homem-Aranha, colocaram um bracelete do Homem-Aranha. Então, ele estava se sentindo um super-herói às 6 da manhã. Dado isso, após o balão, né, o sopro do balão,
eles botaram a máscara com a fumaça e a fumacinha vai fazendo eles dormirem para depois fazerem anestesia geral. Nessa hora em que ele bota a fumaça, dá 2, 3 respiradas, a criança já começa a adormecer. Aí o pai se retirou da sala. Depois, quando nos chamaram, 40 minutos depois, na sala de recuperação, eu vi ele ainda desacordado, eu postei uma fotinho, eu vou botar aqui do lado para vocês verem, ele dormindo, né, com um soninho, todo tapadinho, mas dormindo super tranquilo, respirando de boca fechada já, e a doutora estava ali do lado nos aguardando para nos dar um retorno sobre como tinha sido a cirurgia. Aquilo ali vai acalmando o coração, tu vê que deu tudo certo, que foi tudo bem. E eu fiquei um pouco apreensiva só como seria o acordar dele da anestesia geral. Considerando que a gente pode ter enjoo, pode ficar tonto, cada um tem uma reação. Ou nenhuma reação, como foi o caso dele. Ele simplesmente acordou e quando ele abriu os olhos, na primeira vez que ele acordou, 40 minutos depois, ele sentou na maca, assim, um pouco agitado, confuso, mas assim, bem, e só falou assim, eu tô ouvindo bem alto, e dormiu de novo. Nesse momento, ele levantou de novo e deu um abraço e um beijo no pai, de agradecimento, eu acho, assim, por ele estar ali, por a gente estar ali com ele, né, dando proteção, carinho, e deitou no colinho do Will e dormiu. Eu não podia mais estar na sala, a gente tinha que se alternar na sala de recuperação, então a gente ficou trocando de meia em meia hora, ia um para ficar com ele ali, para dar o suporte, para ele ver que nós dois estávamos ali. Então, foi um sucesso. Pergunta número 7. Quais as orientações para o pós-operatório? Basicamente, não pular, não virar de ponta cabeça e não ficar muito agitado para não causar o sangramento. Então, se manter mais calmo por uns 2 dias em casa apenas. Por isso, até o ideal é fazer no inverno, para a criança ficar mais resguardada, né? E, enfim, brincadeiras mais tranquilas, o que vocês viram ali no Instagram, que não foi muito o caso do Arthur, eu tentava ao máximo, mas ele estava tão bem, tão enérgico, que ele estava querendo ser o Homem-Aranha o tempo todo. Apenas umas gotinhas de antibiótico em cada ouvido por 3 dias, e após a gente já vai para revisão com a médica para ver como é que ficou o pós-operatório. Mas é muito tranquilo. Pergunta número 8. Meu filho está roncando durante a noite. Isto é um alerta? Acho válido investigar sim o ronco em crianças. Não é algo normal ou não é um sono tranquilo. Então, ninguém melhor que um médico otorrino infantil para fazer essa análise. Acho válido levar o quanto antes, mas pode ser um indicativo, sim, que a adenoide está atrapalhando a respiração. Tem também os cornetos, tem desvio de septo, tem um monte de questões ali nasal que pode estar atrapalhando esse sono tranquilo. Pergunta número 9. Leva pontos? Não, nenhum. A criança sai perfeita assim como ela chegou. O tímpano é só um micro furinho e bota um micro dreno. E aqui, essa cirurgia da adenoide, entra uma cânula pelo nariz e é feito tudo por ali, sai a cânula e tá tudo certo. Não tem nenhum ponto, nenhum tipo de corte. Pergunta 10. Ele já está liberado para a escola? Sim, está liberado. A partir de hoje, a gente está no 3º dia. Ele já foi para a escolinha. Tudo bem, tá super bem. Só pedi que não ficasse correndo muito, mas também não sei até que ponto que esse meu pedido será atendido. E ele tá já fora de qualquer tipo de risco, enfim, de sangramento. Não saiu absolutamente nada do nariz dele, nem coágulos de sangue, nada. Então ele tá perfeito, já pode voltar para a escola. Pediram 2 a 3 dias em casa, em razão, primeiro, aqui é inverno, então estamos fugindo do frio. E também para não pegar nenhuma infecção, então, no pós-operatório. Aguardar pelo menos uns 2, 3 dias para retornar à escola. Pergunta número 11. Quanto tempo ficaram no hospital? Chegaram a ir para o quarto? Nós chegamos às 5h30 da manhã no hospital, que por sorte conseguimos a cirurgia bem cedo. Então, uma coisa importante, assim, para nenês pequenos. Façam o possível para a cirurgia ser bem no início da manhã. Por 2 razões. Primeiro, para não atrasar e não atrasar em cascata, o que aconteceu com uma amiga que tinha cirurgia meio-dia e foi ser atendida às 1h30 da tarde com um bebezinho de 1 aninho e pouco em jejum. E segundo, por conta do jejum. Eles precisam de jejum ali de 8 a 10 horas
E para uma criança é muito difícil tu explicar o porquê ela não pode comer. Então, o Arthur, eu só pedia pra médica, assim, ele não vai conseguir acordar sem pedir o leite com a granola, ou iogurte com a granola, ou qualquer coisa do tipo. Então, por favor, façam o possível pra gente poder fazer esse procedimento no início da manhã. Então, nós chegamos às 5h30 da manhã, ele foi entrar pra sala às 7h15, quando ele já estava começando a ficar acordado e com fome. E nós saímos do hospital 20 para o meio-dia. Por que tanto? Porque a cirurgia durou 40 minutos só, 8h10, por aí nos chamaram. Por conta da adenoide, demorou um pouquinho mais. Então, nós saímos 20 para o meio-dia para ele estar bem acordado. Ele comeu antes de sair, precisa ir urinar antes de sair também, para ver que tá tudo funcionando, os rins funcionando, né? Não teve sangramento, não teve nenhum outro tipo de incômodo. Então, nós somos liberados perto do meio-dia, né? Próxima pergunta: o dreno sai com quantos dias do ouvido? Depende. O ideal é que saia com pelo menos 3 meses para frente, e tem crianças que ficam até 1 ano com o dreno ou até mais. O dreno ele é expulso naturalmente do organismo, o tímpano vai cicatrizando, fechando e o dreno simplesmente sai. Tu pode encontrar no travesseiro, no banho, ver cair, mas o ideal é que ele fique por mais tempo para que continue drenando aquela secreção e o organismo consiga se adaptar a não produzir tanto e não acumular tanto no ouvido. Por fim, como ele está se sentindo? Está se sentindo melhor? Eu nunca vi o Arthur tão feliz. Ele tá na mais plena alegria dele e isso me deixa muito, 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 muito feliz. Ele tá assim, ó, completo e só me fala: mamãe, eu tô ouvindo melhor, eu tô ouvindo mais alto. E quando a gente tá deitado, assim, tá um pouco mais silêncio, ele me pergunta: que barulho é esse? Aí eu disse pra ele, né, nesses primeiros dias: é o barulho do patinho ali do lago. Aí ele para: E esse barulho, o que é isso? É o moço da obra aqui do lado. Então, imagino que ele não ouvisse nenhum desses barulhos, ou a ouvisse tão abafado e tão distante, que devesse gerar até um incômodo para ele. Então agora ele tá se redescobrindo sons. Isso que ele já é um menino da música aí, que gosta de entender de afinação de violão, ele é todo metido a que sabe dos sons. Então, imagina se ele tivesse a audição 100% desde o início. Eu fico muito, muito, muito feliz de devolver isso para ele. Então, gente, eu espero ter respondido todas as perguntas de vocês. Estou à disposição para ajudá-los no que for possível com a minha experiência. E o meu relato é dizer para vocês que, como mãe, eu tô muito feliz, e tenho certeza que o Will também, como pai, de nós termos proporcionado esse momento para o Arthur, de ele poder ouvir o mundo, né, entender mais da música. E uma das coisas que a gente fez muito bem foi ter preparado ele para essa cirurgia. Eu contei, uma semana antes a gente começou a falar detalhes sobre como seria a fumacinha, como é que seria lá no hospital, como é que seria o pós e o que ele teria de benefício com a cirurgia. E o benefício seria ouvir melhor a música, entender, ouvir melhor o mundo, os sons. E ele ficou muito feliz com isso. Então, eu recomendo a todos que estiverem passando por essa situação, procurar um especialista. Não deixe só com a pediatra, porque a pediatra não tem um aparelho tão moderno, assim, eu poderia chamar, enfim, que é aquela câmerazinha para enxergar o ouvido, não é? Especialista, né, nessa questão do otorrino ali, como eles são. Então, procurem ajuda, porque devolve a vida para a criança, né? E não ouvir bem, quem tem esse problema, infelizmente, sabe o quanto isso é ruim, e a gente pode evitar, e quanto mais cedo, melhor. Outra coisa que eu pensei, que a gente escolheu exatamente a idade certa para fazer essa cirurgia. 3 anos é uma ótima idade, porque eles já falam, eles já podem dizer se dói ou não dói, o que eles querem comer quando acordam da anestesia, por exemplo, que estão enjoados, que não estão afim. Então eles já conseguem se comunicar com a gente, que é uma coisa bem importante, que eu vi lá na sala de recuperação alguns bebês chorando.
E o choro pode ser várias coisas, pode ser só um incômodo, pode ser a luz, pode ser cólica. E mais velho também. Eu vi crianças mais velhas fazendo e já estavam bem incomodadas com aquele ambiente, com aquela dor, o desconforto, enfim, o que quer que seja que estavam sentindo, já não estavam tão confortáveis no ambiente como o Arthur, que estava ali de super-herói e enchendo um balão. Tudo muito lúdico, ao mesmo tempo que eu conseguia ouvir ele, os desejos dele, que era um sorvete de chocolate, tá bem? Então lá na recuperação tem essa possibilidade de pedir o iogurte, o sorvete, eles, né, comem conforme a vontade deles. Então é isso, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!